Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Hoje falando especificamente sobre o aparelho divisor. Esse elemento que é muito utilizado aí junto ao processo de fresagem, ou seja, acaba sendo um acessório muito comum na hora da fresagem, né? Quando você tem a necessidade de fazer a fabricação de peças cilíndricas, né? Ou fresar, né? Parte de peça cilíndrica, né? Principalmente fresagens equidistantes, né? Exemplo, engrenagem, sextavado, quadrado, enfim, né? Das mais diversas aplicações, né? E aí a gente pode ver alguns exemplos, né? Como aqui no caso engrenagem, né? Engrenagem eu acho que eu acredito que seja o mais comum, né? Aí para fabricação do aparelho, o uso do aparelho divisor, né? Para fabricação de engrenagem, né? Ele te permite justamente fazer esse processo, né? Utilizando obviamente uma fresa modular, mas ele tem como principal foco manter, né, a relação equidistante, né, que ou seja, a mesma distância entre os dentes quando for realizar o processo de fresagem, ou seja, quando fresar o primeiro dente e for deslocar para o segundo, ter o deslocamento preciso angular, né, de um lado para o outro, né. A gente pode ver aqui também um elemento sextavado e aqui um elemento aqui com a extremidade quadrada, né. O que é que acontece? O aparelho divisor ele tem um detalhe que é o seguinte, ele trabalha normalmente com um sistema de redução, né? E esse sistema de redução aí ele permite com que você tenha uma boa precisão no deslocamento angular, né? Fora o sistema de redução, ele também trabalha com disco divisor quando você precisa de graus menores ainda para poder fazer o deslocamento, né? Então, exemplo, o que é que acontece? É muito comum você ter lá aparelhos divisores com relação 40:1, 60:1, 80:1. Esses valores, eles representam o tipo de redução do aparelho divisor, né? Exemplo, se for 40:1, significa que você precisa dar 40 giros no manípulo, né, no manípulo principal, para poder dar um giro completo na placa, né, no elemento de fixação dele. Ou seja, é uma relação de redução de 40:1. 40 giros no manípulo para dar um giro na placa, né? Então, isso aí, no caso se fosse 40:1, esse seria o tipo de redução, né? Se você precisar ainda de mais redução, você ainda tem a possibilidade do deslocamento nos furos do disco divisor. Lembrando sempre o seguinte, né? Quando o estudante normalmente vê o disco divisor, vê todos esses furos aqui, né? Às vezes ele se confunde, né? Mas na verdade o disco divisor é como se ele tivesse vários discos divisores ali juntos, né? Sempre a relação dos furos do disco divisor será a relação de um segmento circular, né, para aqueles furos ali. Então, quando a gente observa o disco, a gente tem que sempre observar o segmento, né? Exemplo, esse segmento que eu estou marcando aqui de vermelho, se ele tiver 30 furos, né, significa que esse elemento aí circular representaria um disco de 30 furos, né? Se aqui na sequência o outro segmento ele tivesse 22 furos, seria um disco aí de 22 furos. Ou seja, você seleciona qual é a relação de furos que você vai utilizar, né? Então observa aqui nessa linha que tem vários furos na sequência, né? Então aí tem aproximadamente o que aí 6 furos, né? Então se você observar aqui, marcar aqui para ver aqui certinho. Então nesse caso aqui esses 6 furos eles representam a quantidade de discos que está contido nesse elemento mecânico, ou seja, 6 discos, né? Ele vem com a marcação da quantidade de furos e essa quantidade de furos ela representa o quê? A subdivisão angular que você tem aí do manípulo, né? E aí a gente vai analisar agora. Vamos simular o seguinte, vamos simular que a gente vai fazer uma peça dessa daqui, com uma extremidade quadrada, e que no caso o nosso aparelho divisor ele tenha uma relação angular de 40:1, ou seja, 40 giros no manípulo vai representar um giro na placa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o seguinte, se 40 giros no manípulo dá um giro na placa, e se eu der somente um giro no manípulo, quantos graus vai ser deslocado na placa? Então pega 360 graus e dividir por 40. Né? 360 graus dividido por 40 vai dar justamente 9 graus. Né? Então é a relação de deslocamento mínimo que eu tenho aí do manípulo, ou seja, uma volta no manípulo representa 9 graus na placa. Consequentemente, 40 voltas no manípulo representa 360 graus na placa. Um detalhe importante,
Os furos, eles entram justamente nessa subdivisão de uma volta do manípulo. Ou seja, exemplo, se a gente tiver aqui a relação de 30 furos no disco, né, for o disco selecionado, eu teria 9 graus dividido em 30 partes. Né? Ou seja, eu teria aí uma subdivisão aí desses 9 graus. Né? Quando for necessário utilizar o disco divisor. Nesse caso, o primeiro ponto é observar isso. O deslocamento angular do manípulo, né? No caso referente a uma volta. Né? Se fosse, exemplo, uma redução de 60 para 1, 80 para 1, seria só pegar 360 e dividir pela relação total. Por exemplo, 360 dividido por 80 daria lá a quantidade de graus que uma volta no manípulo iria impactar em uma volta aí na placa, né? No elemento de fixação do aparelho divisor. Bom, feito isso aqui, 360 dividido por 40, agora a gente precisa dividir, né, angularmente o elemento que vai ser fresado. No caso, como é um elemento quadrado, obviamente ele tem 4 lados, né? Então, nesse caso aí, a gente pega 360 e divide por 4. Né? 360 dividido por 4 vai dar justamente igual a 90. Né? Então, essa aí é a relação de distância entre faces do elemento. Então, aí para fechar, o que a gente faz? Pega essa relação calculada agora de 90 e divide pela relação do manípulo. Né? 90 dividido por 9 vai dar justamente igual a 10. Esse 10 ele representa o quê? A quantidade de voltas no manípulo. Então, para fresar um elemento quadrado, é preciso fazer toda vez que você fresar, por exemplo, fresou o primeiro lado, é o primeiro lado de referência, não precisa girar. Quando for girar, utilizando o aparelho divisor para fazer o segundo lado, você vai precisar dar 10 voltas no manípulo. Por quê? 10 voltas no manípulo vai representar 90 graus. E assim sucessivamente. Fresou o segundo lado, dá mais 10 voltas, vai para o terceiro e depois finaliza lá no quarto. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!